Oi pessoal, tudo bem? Eu fiz um vídeo aí anterior, eu deixo para você ver, onde eu falava sobre palavras beijo, onde eu falava sobre aquela abertura de pertencimento, de saber que somos todos um, das crianças e dos animais. Eu me inspirei em um cachorro que eu nem conhecia e que veio voando na minha direção e eu fiquei com medo, porque a gente não sabe nunca, era um cachorrão e na verdade ele só queria um carinho. Assim como muitas crianças, a criança pode chegar e nunca ter te visto antes, te dar um abraço, te dar um beijo. E aí eu falei, dei um exemplo da professora Lucilena que falava sobre palavras beijo, que são palavras que quando a gente diz abre portas, abre caminhos, faz com que a gente até desarme uma outra pessoa, desarme no sentido de que se a pessoa está toda ali cheia de não me toques ou já está toda com todas as reservas, todas as armas ali prontas para atacar, a gente fala uma palavra dessa e dá um sorriso e já muda completamente a energia. E aí agora eu queria pegar esse gancho também e nesse vídeo o que eu queria falar era sobre palavras que ao contrário geram outro tipo de energia, carregam a energia e trazem até, digamos, criam coisas que a gente não está buscando, que não é o que a gente está querendo viver. Então eu queria me basear nisso, em algumas palavras que eu encontrei, não, nessa frase que eu encontrei que está dito que é por um autor desconhecido, que diz cuidado com o que você fala. Eu posso fingir que não ligo, posso até não comentar, mas vai ficar dentro de mim. Então eu queria tá trazendo essa frase para dizer quando a gente diz alguma coisa assim, às vezes até impensada, que a gente vai, já se bem que a gente não diz nada que não pensou antes, mas assim a gente vai se atropelando e diz coisas, especialmente quando a gente está destemperado emocionalmente, aí a gente pode até se arrepender daquilo, a pessoa pode, para quem a gente dirigiu aquelas palavras, pode até não demonstrar que feriu tanto, mas no fundo feriu. É aquela coisa, quem dá um tapa pode até esquecer, mas quem recebeu, eu acredito que não esquece, perdoa, mas esquecer é mais difícil de esquecer. E aí então eu queria também trazer exatamente aquela máxima bíblica, no princípio era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então eu acredito que isso, se a gente traz para a física quântica, a gente cai ali naquele experimento da dupla fenda, que quando não estava sendo observado o átomo, o elétron, passou como onda. E quando estava sendo observado, os cientistas estavam observando, ou seja, estavam conscientes, quando a gente está presente, quando nós somos o observador consciente, aí passa como partícula, ou seja, se aquilo que eu estou dizendo, vai se transformar na minha realidade. É aquilo que eu estou dizendo, se sou eu que estou dizendo, é porque eu estou aqui, eu estou no presente, eu estou dizendo, ainda que eu esteja dizendo de forma desembestada, de forma até impensada, mas é aquilo que eu vou estar plantando, porque o verbo se fez carne, então a palavra se fez, a onda se fez partícula. E aí então eu também pensei em trazer para essa reflexão aquele provérbio chinês de que flecha lançada, uma palavra falada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida passou, não tem mais como, não tem mais como ser recuperada. Então é por isso que a gente deve ter tanto cuidado com aquilo que a gente está dizendo, com a forma como a gente diz também e como exatamente com a palavra que a gente usa. Por exemplo, uma palavra que eu acredito que leva a gente para uma vibração bem baixa, bem negativa, é aquela palavrinha que começa com um M e que é o resultado dali do número 2, quando a gente vai ao banheiro. E até eu me lembro bem disso, um exemplo meu mesmo, de quando eu comecei a aprender francês. Aí eu vi que é a mesma palavra em português e em francês. Eu fiquei tão assim feliz, falei, nossa, que legal, é a mesma coisa. E sempre repetia aquilo até, e aí sem entender, sem ver, inconscientemente, a gente entende que é aquilo que a gente está
repetindo, é ali que a gente vai estar. Se eu estou com isso na boca o tempo todo, onde é que eu vou estar querendo que onde é que eu vou estar querendo vibrar, não é? Então, qual é a realidade que eu estou querendo criar? Uma outra palavra que eu vi procurando agora para fazer isso, para trazer, é a palavra desgraça. Porque aí o prefixo diz, ele é a negação da graça. Então, se eu estou o tempo todo, eu faço uma coisa, eu repito essa palavra o tempo todo, quer dizer que eu não quero graça na minha vida. E graça em todos os sentidos. Graça em termos de muita abundância, muita prosperidade. Graça em termos de o que tá faltando agora, que eu tenho sentido tanto nas pessoas com quem eu tenho conversado. Graça em termos de motivação, de alegria mesmo para estar vivendo a vida, não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista. E a terceira palavra que eu queria dizer é a palavra inferno, que é bem mais comum a gente estar sempre, especialmente quando uma coisa não dá certo, a gente repete. A gente repete inferno, e inferno, da minha forma de entender, não existe como sendo aquela casa do diabo, onde é o local para onde aqueles que não forem bonzinhos vão, e é a contrapartida do céu. Então, para mim, isso não existe, porque eu não acredito em diabo. Aí, ali como está escrito no livro Mais Esperto que o Diabo, ele próprio diz que ele é apenas o lado escuro da força. E a gente pode ver isso tão bem ali no filme Guerra nas Estrelas, que o professor Hélio Couto disse que foi canalizado, que realmente aconteceu, e ali fica tão claro aquele Jedi que era a luz pura, que veio para ser o Jedi, o chefe de todos. Ele se apegou, ele confundiu amor com apego, e aí o que era ruim ele não queria que acontecesse para ele, e por isso ele acabou indo completamente para o lado escuro da força e acabou se tornando o próprio coisa ruim, acabou se tornando a pessoa que tinha coragem de entrar em um lugar e metralhar a criancinha. Mas por quê? Ele é exatamente porque ele foi para o lado escuro da força. E é aí que existe o inferno, é aí que existe o diabo, dentro da nossa mente, na mente de quem acredita nele e de quem vai para o lado escuro da força. Então, apesar de não acreditar nessa palavra, ela tem a egrégora dela, essa coisa que tem um monte de gente que acredita, ela é carregada dessa conotação negativa. Então, se eu estiver repetindo essa palavra incessantemente na minha vida, o que é que eu estou esperando que aconteça na minha vida? É como o Einstein disse, é insanidade eu continuar fazendo, agindo, dizendo as mesmas coisas e querendo que a minha vida mude. Então, para começar, a gente tem que estar sendo, para ser os observadores conscientes da nossa mente e para começar a transmutar, fazer essa transferência, fazer essa modificação do que a gente não está querendo viver e que está se apresentando para aquilo que a gente quer viver, fazer essa transformação da falta e escassez para abundância e prosperidade em todos os setores, como esses livros todos que eu fiz agora, inclusive esses 3 últimos do Napoleão Hill, Pense em Riqueza, Mais Esperto que o Diabo e Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, mostra, ele traz uma filosofia do sucesso, princípios básicos para a gente alcançar o sucesso em todos os setores da nossa vida. Basicamente, passa por a gente entregar o comando da nossa existência para a nossa centelha divina, que ele diz ali, eu vou fazer um vídeo só especificamente sobre isso, talvez seja o próximo, ali no livro Mais Esperto que o Diabo, ele explica exatamente como aconteceu na vida dele, ele dá o exemplo na prática, na vida dele, não é teoria e não é ficção, é realidade, aconteceu na vida dele, como é que depois que ele entregou as rédeas nas mãos da centelha divina dele, que ele chama de outro eu, ela mostrou para ele o caminho, ela mostrou tudo e foi acontecendo
tudo da forma mais fácil e tranquila possível. É óbvio que ele foi seguindo as instruções, à risca, sem duvidar e sem ter medo, ele teve fé. Mas esses são os princípios que ele traz ali. Quem está seguindo os livros está vendo quais são os princípios, mas aí eu estou trazendo aquelas fichas que estão caindo de coisas que eu estou entendendo, que eu tenho que manter na minha vida para fazer com que esses princípios, com que eu consiga seguir esses princípios da forma que deve ser, para poder então alcançar esse sucesso que ele está dizendo que é possível. Esse é um guia que ele traz para a gente alcançar o sucesso, e ele diz em todos os setores, não apenas o financeiro, apesar do primeiro livro, o livro mais popular dele ser o Pense e Enriqueça, ele explica que não é essa riqueza material, a riqueza financeira apenas, mas o Pense e Enriqueça em todos os setores, iluminação em todos os setores, no setor familiar, social, profissional, em tudo, a vida plena que Deus está sonhando para a gente. Então fica aí essa dica, então, que se a gente continuar dizendo palavras negativas, fica um pouco difícil a gente conseguir seguir qualquer que seja a filosofia do sucesso, que eu acredito que a gente vai ficar no caminho. Se a gente mesmo ficar se auto-sabotando, a gente está estudando uma filosofia para alcançar sucesso, mas se a gente acorda de manhã e já começa, a primeira coisa que a gente diz já é uma dessas palavras, ao contrário daquelas palavras beijo, essas palavras nos levam para a sombra. Elas nos afastam da luz, elas nos afastam da prosperidade, elas nos levam para a falta e para a escassez. Então o que eu disse nesse vídeo foi que o que eu estou fazendo, o que eu estou colocando em prática agora é ficar bastante atenta àquilo que eu falo. E se aquilo que eu falo deriva daquilo que eu penso, então eu vou estar também como um observador consciente do meu mental. Porque não adianta só eu não verbalizar. Se quando acontece uma coisa ruim na minha vida, eu já penso, M, ou qualquer uma dessas outras palavras que eu disse, ou qualquer outra palavra negativa, assim, só de pensar, já joguei ali no meu campo. Então, esse vídeo foi então uma reflexão sobre palavras que nos fazem nos auto-sabotar e fazem com que a gente saia da direção da luz, da direção que leva para a abundância e para a prosperidade e se mantenha na correnteza da falta e da escassez. Então, um caminho a não seguir. Tá bom? É essa a reflexão que eu trago dessa vez. Espero que vocês tenham gostado também, que sirva para vocês também refletirem. Se vocês quiserem, acharem que foi contribuição, se quiserem compartilhar o vídeo, se quiserem deixar a curtida de vocês, se quiserem me visitar lá no meu canal também, eu deixo esses livros que eu citei aí do Napoleão Hill aí ao longo desse vídeo também, se vocês quiserem ver, e deixo o que eu falei também sobre as palavras beijo, tá bom? Mas se você quiser ir lá, quiser se inscrever no canal, eu vou ficar super feliz e muitíssimo grata, tá? Muito obrigada e eu espero contar com você para o próximo vídeo. Tchau!